Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês mais uma vez. E nesse vídeo, pessoal, eu quero falar com vocês sobre uma situação bem importante. Motivos pelos quais Deus não responde às orações. Você sabia que tem alguns motivos que Deus não... Talvez você tenha orado muito, você tenha pedido muito a Deus e não tenha conseguido nenhum tipo de resposta. É tempo de você examinar, de você começar a se questionar o porquê o que está acontecendo, Por que Deus não está me respondendo? Por que Deus não responde às orações, sabe? Então existem alguns motivos, pelos quais Deus não responde às nossas orações. E nessa oração a gente vai aprender, a gente vai saber o porquê que Deus não responde, Ou seja, tudo tem uma resposta, tudo tem um porquê na nossa vida. Muitas vezes a gente fica batendo cabeça, Passa muito tempo orando, até jejuando muitas vezes, Não estou aqui duvidando do seu caráter, não estou duvidando da sua integridade, nem da sua fidelidade. Mas é que existem certas coisas que nós temos que parar e temos que analisar para ver se realmente existe alguma situação, algum impedimento, alguma coisa que não está batendo, ou seja, que não está agradando a Deus ou que não está alinhada com Deus. Deus não vai nos condenar e nem vai nos expulsar da sua presença por causa disso, de forma nenhuma. Mas eu é que sou interessado em ter vitória, em ter uma mudança de sorte, em ter, uma transformação, quem sabe, uma porta aberta, a realização de um projeto, de um sonho. Então é necessário que eu me enquadre dentro daquilo que é a vontade de Deus, ou seja, é necessário que eu me alinhe, digamos assim, com a vontade de Deus, que é para realmente saber o que é que Deus tem, o que é que Deus quer, aliás, na minha vida, e o que é que eu posso justamente, como se diz, fazer para que aquela situação mude, Aí a pergunta que eu faço é, será que eu posso fazer alguma coisa para mudar essa situação? Essa é a pergunta que você me faz. Eu quero dizer para você, sim, é possível, sim. Nós temos que nos questionar sempre, Temos que sempre estar nos questionando e nos perguntando o porquê. Uma fé racional, ela não é condenada diante de Deus. Pelo contrário, É através da fé, que a fé também não é algo irracional que você perde os sentidos, porque você não está no espiritismo, você está no evangelho. Mas é uma fé que vai concluir, realmente vai autodescobrir o caminho da vitória, tá certo? É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês antes de orar. Porque Deus não responde às orações. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo, claro, ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, pessoal, para vocês assinarem o canal, pode ser, e também ativar, se possível, as notificações. Eu ficaria muito feliz se você ativasse as notificações. Vamos para a palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Bom, aqui já está, justamente um dos motivos pelos quais Deus não responde à oração. É justamente esse é o motivo número 1, ou seja, a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Muitas pessoas até gritam na oração, mas muitas vezes é uma oração simplesmente religiosa, ela não passa do teto, porque ela não é feita com coração, ela não é feita com um sentimento de fé, ela é feita muitas vezes através de uma religiosidade, Entende? Então, se você quer agradar a Deus, o primeiro ponto aí é você quer ser ouvido, Se você não está sendo respondido, é você entender isso. Falta de fé sincera. A palavra diz lá em Jeremias capítulo 29, o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus está sendo bem claro ali, quando buscar de todo o coração. Então muitas vezes, pessoal, nosso coração ele está o quê? Deixe nos comentários. Ele está dividido, e coração dividido Deus não pode atender. Ele até quer atender, mas
não atende. Por quê? Porque o coração está justamente dividido. Se a oração é feita duvidando do poder de Deus ou com incredulidade, o pedido não pode ser atendido, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Em segundo lugar, pessoal, né? Um dos motivos que Deus não responde às nossas orações, em segundo lugar, é pecados não confessados ou a falta de arrependimento. Porque só pode ter arrependimento se houver confissão. Se não houver confissão, claro, não tem arrependimento, né? A palavra diz lá em 1 João 9, eu gosto muito desse versículo, dessa palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Ou seja, se a gente confessa, Ele perdoa. Então muitas pessoas às vezes estão orando, mas não... A Bíblia diz que há uma separação entre Deus e o pecador. Aquele que quanto mais está pecando. Não tem gente que está dentro da igreja, mas vive pecando. Ele ainda não foi liberto. Ele tem aquele hábito ainda de estar pecando, né? Isso, né? Muitas vezes na questão moral, na questão, entende? Em várias situações, ele está sempre ali batendo ponto, errando, pecando. Aí chega no templo, aí ele vai fazer o quê? A primeira coisa que ele vai fazer é justamente pedir, mas só que acontece que a sua comunhão está bloqueada, entende? Então isso aí dificulta Deus escutar a oração. Agora, se você, por exemplo, se você abre o seu coração e você, como se diz, confessa os seus erros, os seus pecados, Deus não vai justamente lançar em seu rosto, não. Não se, Ele vai justamente te alinhar, entende? Com a vontade dele. E aí, a partir de então, ele vai começar, sabe, a responder às suas orações, os seus pedidos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele vai começar a orar, aliás, a responder às suas orações. Por quê? Porque você está com o coração sincero, você está se alinhando à vontade dele, você está buscando a vontade dele e você está, né, se arrependendo dos seus pecados. E tudo isso é algo muito especial diante de Deus, porque confessar pecado, pessoal, não é fácil. Não é fácil, é algo muito difícil na vida do ser humano. Reconhecer os seus próprios erros, sabe? Mas quando a pessoa ela trilha esse caminho, Deus ele vai olhar para aquela pessoa com um olhar diferente, entende? Um olhar de amor, de compaixão, misericórdia. E ele vai ver ali o sangue de Cristo que nos dá esse direito de pedir perdão e também de sermos, claro, de sermos perdoados. Se você concorda, deixe nos comentários, sabe? Então, pedidos que não estão alinhados com a vontade de Deus é em terceiro lugar. Então, muitas vezes Deus não responde a nossa oração porque os nossos pedidos não estão alinhados com a vontade de Deus. Nós estamos pedindo uma coisa, mas muitas vezes claramente a palavra já dá uma direção diferente, diz que não é para ter aquilo, diz que não é para possuir aquilo, diz que o caminho não é aquele, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? É tipo assim, muitas pessoas, às vezes no relacionamento, tá na igreja, né, tá ali no céu, aí encontra ali uma pessoa, se apaixona por aquela pessoa, não é assim? E aí ela diz, agora eu vou ter um relacionamento, vou ganhar essa pessoa para Jesus. Muitas vezes ela não ganha para Jesus, muitas vezes ela se casa, muitas vezes não dá certo, ela bate cabeça. É porque Deus já disse, olha pessoal, não dá certo, sabe? Julgo desigual é perda de tempo, não vai dar certo, sabe? Entende? Se Deus disse, quem sou eu para dizer, entende? Mas aí o que acontece? A pessoa pediu algo, mas que não está alinhado com a vontade de Deus, sabe? É aquela questão que está lá em Juízes, né? O último capítulo, que o povo de Deus escolheu ter relacionamento com as mulheres de outras nações, mulheres que adoravam outros deuses, que viviam uma vida dissoluta. Então, aquela coisa toda, os irmãos iam para a sinagoga ou iam para o templo, e a mulher ia lá para as gandaias, para as noites funk, né, tomar as suas biritas, e os maridos ficavam em casa lendo a Torá. Aí Deus disse, tá vendo que aí não vai dar certo? Hein, bobo da corte? Pronto. Aí ficaram como bobo da corte, aí Deus disse, isso aí não vai dar certo não. E não deu errado mesmo, não deu certo não.
sabe? Porque tem coisas que você pede, mas não é a vontade de Deus, sabe? E Deus já disse na sua palavra que não é para você fazer, então não faça, entende? O grande erro nosso é que a gente não vai pela palavra, a gente vai pela vontade da carne, entende? Não saibais vós que aquele que procede de Deus não peca. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, Deus responde conforme a sua perfeita vontade, entendeu? Muitas pessoas não conseguem entender e perceber isso, né? E aí elas ficam frustradas, porque por que Deus não me respondeu? Por que Deus não fez? Isso acontece muitas vezes, pessoal, quando morre um parente, né? Às vezes o parente já está com 101 anos de idade. Aí morre, é porque morreu. As pessoas ficam orando para não morrer. Pessoal, deixa a pessoa morrer em paz. 100 anos, 90, 80 já, entende? Não tem mais o que fazer, entende? Sabe? Então tem coisas que as pessoas ficam brigando com Deus. A gente tem que aceitar a vontade de Deus na nossa vida, não é assim, pessoal? É ou não é, pessoal? Então, nossos pedidos têm que estar, em terceiro lugar, alinhados com Deus. Se não tiver, não tem resposta. Porque Deus responde conforme a sua vontade e nem sempre coincide com a nossa vontade. Em quarto lugar, pessoal, falta de persistência na oração, sabe? E continuava a pedir com insistência. A gente vê aquela mulher lá em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8, sabe? Às vezes Deus demora para responder porque quer que perseveremos na fé e na dependência dEle. Pense nisso. Deus tem um propósito maior. O tempo e o plano é dEle, entende? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Isaías 55, versículo 8 a 9. A resposta, meu querido, pode demorar, pode até ser diferente do que você espera, mas Deus fará melhor do que aquilo que você imagina. Sabe, o que é melhor para nós é o tempo certo de Deus. Entende? Entendeu o que estou querendo dizer? É isso, nós temos que entender isso. Quando nós entendemos isso, pessoal, a nossa oração, ela vai ser respondida com certeza. Entendeu agora? Com certeza. Não tem mais esse negócio de que Deus não responde. Sim, Deus responde a nossa oração. Agora nós temos que seguir alguns princípios, que os princípios são esses aí, né? E quais são os princípios? Entende? Então nós temos que tirar a falta de fé, pecados não confessados e falta de arrependimento. Nós temos que pedir, confessar, certo? Saber que Deus só responde se os pedidos estiverem alinhados com a vontade dEle e persistir, entende? Em último lugar, Deus tem um propósito maior na sua vida. Então, a sua vontade não chega nem aos pés da vontade de Deus muitas vezes. Porque o que Deus quer fazer na sua vida é muito maior, é tremendo, é extraordinário, é sobrenatural, é marcante. A palavra diz que Deus ele, quando começa a fazer algo na nossa vida, pessoal, Ele faz da seguinte forma: tem um início, tem um meio e tem o fim. Ele faz tudo perfeito dentro do seu tempo. Entendeu? Então é muito importante você entender o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é extraordinário. E Deus só quer o melhor para você. Entendeu? Deus só quer o melhor para você. Então, continue na fé. Continue, porque a fé vai fazer com que Deus se agrade de você. Sabe? E nós temos que ter fé muitas vezes na dor, muitas vezes no sofrimento, muitas vezes a porta se fecha, nós temos que ter fé que ela vai se abrir. Muitas vezes a doença aparece, nós temos que ter fé que Deus vai curar, que Deus vai fazer o milagre na nossa saúde. Muitas vezes na vida espiritual, entende?
E é importante que tudo isso a gente acredite no milagre. Tudo isso a gente acredite no poder de Deus, na intervenção de Deus. Tudo isso a gente nunca, mas nunca mesmo, deixe de acreditar que há um Deus nos céus que está pronto para atender e responder às nossas orações. Se você entender isso, a sua vida vai dar uma guinada, sabe? A sua mente vai mudar. E quando você entrar em oração, você vai entrar do jeito certo, da forma correta. Porque eu não estou aqui, pessoal, para ter like, não. Eu estou aqui, sabe? Inclusive, eu queria pedir para você assinar o canal. Isso aí eu posso pedir, né? E também ativar as notificações. Nós estamos indo no trem da fé, ali o trem, ó, sabe? E tá indo para onde esse trem? Sabe? Então a vida espiritual é como uma viagem, sabe? E a gente tem que saber como é que a gente está viajando, como é que a gente está, enfim. Porque é isso, é descobrir aonde a gente vai chegar e como a gente vai chegar. E nós temos que fazer, sabe, uma análise para a gente não estar batendo cabeça, perdendo tempo, sabe? Perdendo tempo em coisas que já deveriam ter sido resolvidas na nossa vida. Mas muitas vezes o tempo vai passando, a gente não resolve, não é? E fica aquele moinho, sabe? Aquela luta que nunca se acaba, aquela resposta que nunca vem, me diga se não é? Aquele problema que nunca é resolvido. Por quê? Porque falta isso, muitas vezes. Falta, sabe, simplesmente a pessoa fazer uma análise, isso. Fazer uma análise e começar a, não é, se conscientizar daquilo que é a mudança e tem que acontecer para que Deus ele vá agir na vida da gente, sabe? Muitas vezes Deus quer agir, mas há um impedimento, né? Há um impedimento, algo impede, sabe? Alguma coisa está impedindo o agir de Deus na nossa vida. Incredulidade é impedimento, falta de fé é impedimento, pecado é impedimento, sabe? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então essas coisinhas muitas vezes se tornam empecilho, sabe? Para que a gente não venha a conquistar, a ter uma vida de vitória, a viver um tempo pleno na presença de Deus, crescer, ver os raios da luz do Espírito Santo brilhar e esclarecer e iluminar a nossa vida e nos conduzir para um tempo de vitória. Porque Deus não quer, pessoal, que você viva a sua vida só luta, só problema, só dificuldade, só dificuldade. Não. Deus quer que a nossa vida seja desembaraçada, que a nossa vida, ela, sabe, melhore, que a nossa vida, ela se desate, sabe? Nós precisamos viver o desatar de Deus. O desatar de Deus na nossa vida é muito, mas muito importante para que a gente venha viver um novo tempo, para que a gente venha viver o sobrenatural de Deus, para que a gente venha viver, não é, aquilo que nós temos direito, né, por promessa de Deus. Nós temos direito de viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E muitas vezes nós não vivemos porque muitas vezes nós não somos ensinados e continuamos entrando no altar, mas com certas limitações, e essas limitações impedem de enxergar o universo espiritual que Deus tem preparado, uma caminhada extraordinária que Deus tem para nos dar, né? Ou seja, muitas vezes a gente não consegue entender isso porque infelizmente a nossa mentalidade ainda está uma mentalidade medíocre, uma mentalidade que ainda não consegue se desatar para ver o grande de Deus, para ver
a grandiosidade do projeto, do plano de Deus na nossa vida. Então é muito importante a gente se desatar para viver aquilo que é justamente o projeto de Deus, que é um projeto, digamos assim, excelente, extraordinário, sobrenatural, um projeto, né, maravilhoso para cada um de nós. Se você seguir esses passos, eu lhe garanto, você vai ter as respostas que você tanto almeja para a sua vida, seja em qual área for, espiritual, profissional, nos seus relacionamentos. As respostas de Deus vão começar a bater na sua porta. Pode escrever o que eu estou dizendo. Não tem como dar errado, porque aqueles que andam dentro da vontade de Deus, alinhados com sua vontade, eles com certeza vivem uma grande mudança de sorte, uma grande revolução nas suas vidas. E eles, sabe, andam em um nível totalmente diferente, sabe, porque foi lhe revelado através da palavra aquilo que deve ser feito, a forma correta de se conduzir na sua espiritualidade. Tá certo, pessoal? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus a luz do Espírito Santo, sabe, se aproxime dele com fé, com convicção e saiba que aquele que crê que ele existe, ele é galardoador dos que o buscam. Busque-o de todo o seu coração e, claro, você vai encontrá-lo. E quando você encontra Deus, é como Adão, né? Ele ficava lá no banquinho, na cadeirinha, no sofá, sei lá, sentado ali em cima de uma pedra. E todo dia vinha aquele vento suave, sabe? Aquela presença magnânime para justamente, como se diz, falar. E a voz ecoava em meio ao jardim. Adão, meu querido, boa tarde. Como é que você está? Adão ali, ele desenvolvia toda uma intimidade, digamos assim, uma comunhão com o Deus Criador. E começava ali uma conversa, um diálogo de intimidade, né? É isso, nós somos chamados para a intimidade. E essa intimidade, ela vem de várias formas, né? Mas uma das formas principais é através da oração. Porque através da oração você entra na presença do Criador e você fala com Ele face a face, como Moisés falava. E você, quando sai da presença do seu Criador, você se prepare para ouvir a sua voz, porque assim um fala, né? Enquanto um está falando, Deus é educado. Ele não vai ficar ali atropelando. Ó, fulano, ciclano, beltrano, me escuta e tal. Você falou ali, né? 15 minutos, 20 minutos. Tem gente que tem o hábito de orar mais, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí depois você fecha os olhos, respira bem fundo, se concentra e diz agora, como disse Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus vai, não é? Vai justamente ajustar as coisas. Vai dizer, ó, meu filho, olha, quero dizer para você, vou ouvir sua voz, vou ouvir suas petições. Mas ele vai dizer, você precisa ter fé. Ele vai dizer, você precisa se arrepender e se converter dos seus pecados. Você precisa isso, você precisa aquilo. Entende? E não é repreensão, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele está levando você para uma dimensão extraordinária. Porque isso aqui que eu estou falando para você, a maioria não sabe nem que existe isso. Nem sabe disso. Mas você está aprendendo aqui, sabe? E não esqueça de assinar o canal. E também ativar as notificações. Eu ficaria muito grato. Entendeu? Você está aprendendo aqui a palavra e a sua vida vai mudar completamente. Vai mudar completamente. Porque Deus vai transformar todas as coisas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar. Pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões, tirar dúvida do nosso coração, a falta de fé,
Tira, Senhor, tudo aquilo que impede, sabe, do Senhor responder às nossas orações. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos cubra, nos perdoe, sara nossas vidas, Pai, cura o nosso altar, restaura o nosso altar, Senhor. Meu Deus, tudo aquilo que impede de vir uma resposta da Tua parte, meu Deus, que o Senhor tire completamente das nossas vidas, meu Pai, e o Senhor nos conduza para viver, Senhor, um tempo de triunfo, um tempo de vitória, um tempo de realização, um tempo de conquista, um tempo, Senhor, memorável. Em nossas vidas, meu Pai, nós não queremos, ó Deus, continuar, Senhor, sem resposta, batendo cabeça, Senhor, muitas vezes tendo, sabe, fracassos e derrotas, não por causa de Ti, Senhor, mas por causa das nossas próprias transgressões e pecados não confessados. Nós confessamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor nos limpe completamente. E adentramos diante do Teu santo lugar, o lugar santíssimo, através de Cristo, Teu Filho, que derramou a cruz no Calvário e nos deu esse direito, Senhor. E Te pedimos hoje e agora, um tempo de vitória, um tempo novo. Nos conduz, Senhor, para viver, Pai, um tempo extraordinário, que nós possamos andar, sabe, em vitória, em conquistas, em realizações e em mudança de sorte. Vira a chave agora na mente dessa pessoa e no espírito dessa pessoa e conduz ela, Senhor, para viver um tempo extraordinário. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus. Meu querido, vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Beijo no coração e a gente se vê. E não esqueça de assinar o canal e de ativar as notificações.